Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas que você vai assistir. O nome do programa é Manhã de Paz, mas não é sobre o horário, é sobre a essência. A essência aqui é paz, prosperidade, vida, fé, ânimo, promessa, princípio. Afinal de contas, aqui eu não falo sobre a minha opinião, aqui eu falo sobre o que a palavra de Deus diz, porque ela é a nossa regra de fé. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para os nossos corações. Desejo do meu coração que nessa quarta-feira essa palavra inaugure um dia de muitas notícias boas, inaugure um dia de muito favor da parte de Deus e de céus abertos sobre tudo aquilo que você vai colocar às suas mãos. Hoje eu quero falar, porque nessa semana nós estamos falando de unidade. Segunda falamos sobre a unidade de Pentecostes, que libera poder. Ontem falamos sobre a unidade que destrói as muralhas, derruba os obstáculos. Só que hoje, antagonicamente, eu quero falar sobre a unidade que reconstrói. Porque nos dias de Neemias, quando ele era copeiro do rei Artaxerxes, isso, quase que não sai Artaxerxes, ele era copeiro do rei quando Jerusalém estava destruída. Até que Deus vai usar um homem chamado Hanani, que viaja até onde está Neemias, onde ele exercia o ofício de copeiro do rei, que era muito mais do que servir o vinho. Ele tinha status de ministro, conselheiro também. E vai dizer para Neemias, olha, eu sei que você está tendo uma vida boa aqui, está tudo certo, mas os nossos parentes e a cidade da promessa, Jerusalém, está destruída. Os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o templo saqueado. A Bíblia diz que essa palavra vem como uma flecha no coração de Neemias, ele se entristece, ele chora, ele jejua, e quando finalmente ele se apresenta novamente para servir o vinho diante do rei, o rei percebe que o rosto dele estava triste e faz a pergunta, o que está amargurando você, rapaz? E o rei vai dizer para Neemias, é angústia de alma? E ele vai dizer, como não? Se a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída. E agora ele aproveita essa oportunidade com muita sabedoria para pedir ao rei a bênção e também o recurso. A bênção para liberar e o recurso para fazer o que tinha que ser feito. E ele vai conseguir do rei o recurso e a bênção para reerguer os muros que estavam caídos num prazo de 52 dias. Neemias capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte, e assim edificamos o muro, e todo o muro estava fechado até a sua metade, porque o coração do povo, olha o povo de novo, eu não entendo porque tem líder que se acha o coco da cocada. Eu não entendo porque tem líder que se acha o ó do borogodó, o cara que não tem essa. Os muros caíram por causa do povo. O Espírito desceu por causa do povo. E agora os muros vão ser erguidos por causa do povo. Quem é Neemias? O líder que dá direção, um líder que entrega uma visão, um líder que tem metodologia é verdade, estratégia é verdade, credibilidade é verdade, o recurso também, só que não adiantaria nada disso se o coração do povo não estivesse inclinado. Então a Bíblia vai dizer que por conta do coração do povo estar unido nesse propósito, foi possível com que ao final de 52 dias, gente, os muros da cidade de Jerusalém fossem restaurados e as portas colocadas em seu devido lugar. É óbvio que nós estamos falando de uma obra em tempo recorde, num ambiente adverso, com muitos adversários de fora, porque nós temos que lembrar que Sambalate, Tobias e Gesem o Arábio vieram desanimar o coração do povo e debochar da obra. Chegaram a dizer assim, olha, se uma raposa passar aqui e o rabo dela esbarrar no muro, o muro cai. Porque a função do adversário é sempre tentar trazer desprezo para aquilo que Deus te mandou fazer, para desanimar o seu coração.
Tentaram trazer distração para Neemias. Desce daí, Neemias. Desce daí. Aí Neemias falou assim: eu estou numa grande obra e não posso descer. Por quê? Porque se Neemias se distrai, ele vai servir de exemplo para distrair o povo. Se Neemias desanima, ele vai ser exemplo para desanimar o povo. Então eu quero declarar sobre a sua vida, quem sabe, desceu, eu vou liberar do jeito que veio aqui. Você está vivendo um tempo de desânimo e um tempo de distrações. A minha oração nessa hora, para você que está aqui, é que o Senhor vai blindar a sua mente e vai blindar o seu coração. Vou falar de novo. Deus está blindando sua mente e o seu coração, para que nem o desânimo e nem a distração te tire do alvo principal. Qual é o alvo principal, pastor? Fazer aquilo que Deus mandou você fazer, ser quem Deus mandou você ser, ir onde Deus mandou você ir. E por mais que seja absurdo a direção que Deus está te dando, o desafio que Deus está te entregando, mas o diabo não vai nem te desanimar, nem te distrair. Muito pelo contrário, ele vai ter que contemplar que o que Deus te deu já está concluído para a glória do nome de Deus. Pegou? Pegou? Então deixa o like. Quem pegou, deixa o like. Ah, eu não creio. Então sai daqui. Vai assistir lá a live do CPF lá. Tem a live do CPF aí. Vai assistir a live da pastora que pede Pix. Porque tem gente que merece, velho. Eu tô com fome e vou falar. Tem gente que merece esse tipo de coisa. Agora eu tô aqui dizendo para você que o desânimo e a distração não vai te paralisar. Então você pegou essa palavra, deixa o like aí, compartilha, porque tem gente, olha o que o Espírito Santo acabou de me falar aqui agora, tem gente que tem a capacidade, a competência, a visão, o recurso, e não está perdendo para o diabo não, está perdendo para o desânimo. Porque o diabo não precisa nem mandar um demônio, ele só manda ele manda uma distração e você perde o foco. E você joga o sonho fora. E você fecha a porta de um sonho. E você fecha a porta de uma aliança, de um relacionamento. Neemias foi testado. E não foi uma nem duas. Detalhe, pelos de fora e em alguns momentos pelos de dentro. Porque alguns da casta nobre, que eram de dentro, também se levantou contra a obra. Sabe por quê? Porque quem não está fazendo, gente, se incomoda com quem está fazendo. Historicamente, eu termino aqui, Sabalate, Tobias e Gesem nem amigos eram. Só que como agora eles têm abre aspas, inimigo em comum, Neemias, os inimigos se juntam e se tornam amigos. Os inimigos se unem e se tornam amigos para derrubar um homem e uma mulher que tem uma visão de Deus. Ai. Segura minha boca, Deus. Porque vou falar, tem gente que nem se gostava. Falava mal de B, que falava mal de C, que C falava mal de A. Mas agora D se levantou para fazer algo para Deus. Aí A, B, C se tornam melhores amigos para tentar parar o D que está fazendo o que Deus mandou. Não vai ter êxito. Eu quero declarar sobre a sua vida. Toda arma que se levantar contra você não prosperará. E toda língua que em juízo se levantar contra você, em juízo o Senhor a julgará e a fará envergonhada. Porque toda seta que vier contra você em forma de palavra... desceu. Ô Espírito Santo, me ajuda. Toda seta que vier na sua direção em forma de palavras está caindo por terra agora em nome de Jesus. Aleluia. Porque tem gente que é até amigo e tem acesso, mas a palavra que está saindo da boca é uma seta.
Alguns dos que eram para se unir na reconstrução do muro se levantaram contra inimigos. Por quê? Porque eles não estavam sabendo lidar com o sucesso de Neemias. Eles estavam dentro do muro e não fizeram nada. Precisou Deus tirar um Neemias mais de 1000 quilômetros para fazer alguma coisa. Agora Neemias larga a vida que ele tem para levantar e quem estava dentro não levantou. Mas quando vê alguém levantando, não quer que ninguém levante. Ah, fala sério, cara. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Eu tô repetindo, tem um negócio vindo aqui na minha boca, eu estou pensando assim, vou falar ou não vou falar? Vou falar ou não vou falar? Não vou falar não. Estou com fome. O pessoal reclama que o senhor está muito soft. Estão falando que eu estou muito devagar? Então eu vou falar. Aí. Eu vou falar. E vou dar nome. Meu advogado está muito parado esses dias. Olha aqui. Eu estive na Lagoinha em Alphaville. Eu vou entrar e acabou. Gente, uma inspiração. Um lugar que eu nunca vi. E olha que eu já rodei Brasil, tá? O único lugar que eu não conheço no Brasil, Mato Grosso do Sul, Acre. E só. E só. Já rodei o Brasil. O que eu vi na Lagoinha Alphaville, eu não vi em lugar nenhum. Conheço o Mir de Manaus, uma grandiosa igreja. Conheço a Bola de Neve de Curitiba, uma igreja gigantesca. Adebras, conheço. Adevec, conheço. Conheço a Lagoinha de Niterói. Conheço a Lagoinha de... Agora, o que eu vi em Alphaville, não vi em lugar nenhum. Em 3 anos... Deus usou a vida do pastor André Fernandes para trazer um avivamento em Alphaville que no Brasil ainda não havia acontecido. Domingo passado, por direção de Deus, ele entrega uma igreja. Não é uma igreja fracassada que ele entregou. Ele não está entregando uma igreja vazia. O pastor André Fernandes não entregou uma igreja sem membros, com dívida, muito pelo contrário, para viver a direção que Deus deu a ele. Qual é a direção que Deus deu a ele? Ser um evangelista, fazer cruzadas e por aí vai. Aí alguém postou na internet esse evento, no domingo, e eu comentei uma frase que eu falo: glória a Deus, porque nem tudo que cresce é de Deus, mas tudo que é de Deus cresce. Comentei isso no perfil Fala Fariseu. Olha o nome do perfil. Eu não sei porque eu estou seguindo esse trem. Depois você vê se eu estou seguindo, Priscila. Eu não preciso seguir esse troço, não. Nem é culpa do perfil, não. Não estou culpando o arroba, não. Estou falando dos seguidores. Não sei o que é lá, frase de coach, frase de não sei o que. Eu tenho preguiça, porque quando eu vou clicar, Bia, nesses perfis que criticam, regra quase unânime, perfil fechado. Os haters não têm coragem de ter perfil aberto. Quando eu vou clicar, tem 30 seguidores e segue 7.869 pessoas. E não tem nenhuma publicação. Aí é mole, filho. Aí é mole. Aí alguns mais assim bacaninhas, mas o perfil é mais ou menos o mesmo, bota assim, texto fora de contexto, porque eu estou me consubstanciando em Atos capítulo 5, verso 38 e 39, porque quando os apóstolos foram questionar a igreja, os religiosos, melhor dizendo, foram questionar a igreja apostólica primitiva que estava crescendo, foram reclamar com Gamaliel, que era um rabino muito conceituado na época. Ele era respeitado. Olha a palavra que Gamaliel disse: deixem eles, porque se essa obra é de Deus, ela prospera. Se essa obra não é de Deus, ela para. Não põe a mão nisso. Baseado nesta palavra do conselho do sábio Gamaliel, eu construí a frase:
nem tudo que cresce é de Deus. Por quê? Rock in Rio, cada ano cresce mais. Em geografia, em estrutura, em atração, em bilheteria. Cresce, mas é de Deus. Então, quando eu digo que nem tudo que cresce é de Deus, que tem coisas que estão crescendo, inclusive denominações, mas não tem Deus. Mas, gente, o que é de Deus cresce. Porque o projeto de Cristo que começou há 2000 anos atrás, com 12, vai para 70, vai para 500, daqui a pouco tem só de homens 5.000 fora mulheres e crianças, daqui a pouco Pedro está pregando em praça pública e 3.000 se batizam, e a igreja não para de crescer e cai na graça do povo. Então, é numerofobia dizer que obra de Deus não tem que crescer. Eu sei que existem ministérios que Deus chamou para 1 talento, outros para 2 e outros para 5. Nem todo mundo é de 5. Nem todo homem de Deus vai ser pastor de uma Lagoinha Alphaville. Tem muito homem de Deus sério pastoreando a igreja de 100 ovelhas. Mas dizer que o que é de Deus não cresce, gente, isso não é bíblico, porque o que é de Deus cresce. O primeiro diálogo de Deus com o homem no jardim foi: cresça e multiplique. Por que eu saí do tema? Muito pelo contrário. Deus vai tirar um Neemias lá do reino, trazer para uma cidade destruída, para em 52 dias fazer uma obra gigantesca. E ao final disso ele vai acabar sendo constituído governador. Porque tudo que Deus vai colocar na sua mão, primeiro é para a glória de Deus. Mas Deus não tem problema em dividir honra com um homem, não. A glória sempre vai ser dele. Mas aqueles que obedecem o ide de Deus, vai colher frutos de honra. Que você seja um Neemias nesse tempo. E não tenha medo dos desafios. Que Deus coloque pessoas do seu lado como colocou pessoas do lado de Neemias. Ainda que se levante os Sambalates, Tobias e Gesem, não olhe para eles não, olhe para os que estão no andaime construindo contigo. E se faz sentido, deixa o seu like aqui. E se você engavetou um projeto porque ele era maior do que os seus recursos, desengavete, seja um Neemias. Que Deus vai colocar recurso e pessoas para você completar o que Ele tem para você. Com a bondade de Deus, querendo Ele, eu estarei de volta amanhã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Esse é o tipo de conteúdo que eu trago aqui. É para te confrontar, é para te fazer crescer. E que Deus te abençoe, linda e extraordinariamente, sua quarta-feira, com paz e prosperidade, em nome de Jesus.